Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Como é bom, Senhor, dar o nosso primeiro momento a Ti, por isso nós Te louvamos. Senhor, louvo-Te por Sua grandeza, louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer, consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um, diante da fé, diante do amor, diante da igreja para com os pobres. É o tema que nós vamos falar hoje no Catecismo, para que a gente possa compreender o querer de Deus, junto caminhando como irmãos, diante do amor, diante da caridade, diante da igreja de Cristo, para com o coração dos pobres. Qual que é o coração do pobre? É aquela pobreza física ou também temos a pobreza espiritual? Qual que é essa pobreza espiritual? É aquele irmão que falta o entendimento, é aquele irmão que falta o alimento para a salvação. E assim, aquele irmão, a pobreza física também, as suas necessidades, tanto física como espiritual. É o parágrafo 2444 e o 2448 que vai estar hoje nos ensinando do Catecismo da Igreja Católica sobre este tema. 2444. O amor da Igreja pelos pobres faz parte de sua tradição constante. Inspira-se no Evangelho das Bem-aventuranças, da pobreza de Jesus, e sua atenção aos pobres. O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar, para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Então, irmãos, a gente tem que agradecer a Deus, aquele que tem forças para trabalhar e colocar em prática isso que Deus nos deu, que é essa fortaleza, e não murmurar quando aquele irmão pede algo, porque além da sua fortaleza física, você está forte espiritualmente. Porque aquele pobre do espírito, além dele não ter a força do alimento ou da sua necessidade, com certeza, meu irmão, ele está vivendo uma decadência espiritual, porque a preguiça, a desmotivação, aquilo que vem afligir na sua alma, é também uma pobreza espiritual, onde que você está fortalecido. Então louve e agradeça a Deus, de uma forma de expressar a Deus, oh Deus, obrigado por eu estar sem preguiça, por eu estar dedicado, e por isso, Senhor, não julgarei, não condenarei meu irmão, darei a ele caminhos. De que jeito? Rezando, orando, não dando somente o alimento, não dando, seu irmão, posso orar por você, e dai a graça de um bom direcionamento para esse irmão, dando a ele a fortaleza, dando a ele os caminhos para a libertação do todo mal. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. O amor aos pobres é também um dos motivos de dever de trabalhar para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Não se estende apenas à pobreza material, mas também às numerosas formas da pobreza cultural e religiosa. Acabei de falar aqui. Parágrafo 2448. Sobre suas múltiplas formas: extrema privação material, opressão injusta, enfermidades físicas e psíquicas e, por fim, a morte. A miséria humana é sinal manifestado da condição natural da fraqueza em que o homem se encontra após o primeiro pecado e da necessidade de uma salvação. É por isso que ela atrai a compaixão de Cristo Salvador, que quis assumi-la sobre si, identificando-se com os mais pequeninos entre seus irmãos. É também por isso que todo aquele que a ela atinge são objeto de um amor preferencial por parte da Igreja, que desde as suas origens, apesar das falhas de muitos de seus membros, não deixou nunca de trabalhar por aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Ela o faz por meio de inúmeras obras de beneficência, que continuam a ser, sempre por toda parte, indispensável. Irmãos, eu quero aqui afirmar o que eu acabei de ler,
Às vezes você não conhece a tua fé católica, por isso que eu falei da fé. Quando você não tem conhecimento da história da igreja, da história do catolicismo, que tem caminhado junto com a tradição, com os santos, com a igreja, com o mover, hospitais, escola, tudo que a igreja católica já fez e faz ainda, no silêncio, né? Não fica expondo. Por isso que eu falo, diante da fé não precisa expor, diante do crer não precisa expor, porque a tua recompensa é no céu. Então, quando você quiser identificar, antes de falar alguma coisa, que talvez a pessoa fala sem conhecimento, por que lá com o Papa tem não sei o que de ouro? Eu já vi pessoas falar isso, mas são relíquias que foram doadas, né? Então está lá para deixar lá diante daquela obra, diante daquilo que está lá. Mas a igreja em si, ela traz consigo os alicerces ali de ajudar o pobre, anunciando a palavra de Deus, acolhendo em cada comunidade, em cada igreja, em cada mover. Nós temos hoje as pastorais, né? A pastoral social, que leva esse alimento, que visita. Por quê? Porque temos as dificuldades também, irmãos, diante da pobreza física, a pobreza espiritual de muitos. Pessoas que se aproveitam, além dessa pobreza física, além de estar assim ainda, também de pegar o alimento necessário, pega já o desnecessário, mentem, já está com a graça de Deus melhor e começa a mentir e pegar daquele que poderia estar recebendo. Então tudo isso a gente tem que entender que a igreja trabalha unida num só coração. A convivência, o bem-estar, tanto físico como espiritual. Para que tudo isso aconteça, meu irmão, nós não podemos excluir ninguém, nós não podemos diferenciar ninguém da sua cultura, que nem diz aqui no parágrafo 2444, e da sua religião. Por quê? Nós estamos aqui para acolher como igreja, como irmãos. Pode acontecer de você ver em algum lugar isso acontecer ao contrário? Pode. Por quê? Falta de formação, falta de doação, falta de conhecimento da graça de Deus, até mesmo daqueles que estão à frente. Mas não julguei e condeneis isso. Por quê? Porque Cristo ensina o que é verdade. E o que é a verdade? Acolher, independente da sua cultura, independente da sua religião, mas acolher dando o amparo necessário, que é o que? O amor, a compreensão e as formações, o direcionamento, a palavra de Deus. E aí, irmão, também aquilo que é necessário para o corpo e para a alma. Mas vamos pegar nossa palavra em Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 37, mas eu vou ler do versículo 34. É a palavra do bom samaritano. Talvez você já ouviu essa passagem muitas vezes, e você não... O que Jesus queria dizer ali com essa passagem, né? Ali tinha o sacerdote, passou, aqueles doutores da lei, mas ninguém acolheu aquele homem, mas veio o samaritano. É aquele que se coloca com compaixão. Não é que Jesus ele seja esse homem pecador, não. Porque o samaritano é considerado pecador, mas ele está falando da compaixão ao próximo. O samaritano o leva a uma hospedaria, cuida dele, cuida dele, ele hospeda-se a essa pessoa, ele trata das feridas dessa pessoa e depois paga todas as despesas. Você já viu assim, irmãos? Então, levando essa palavra para diante de Jesus, ele nos acolhe, ele nos ama, ele trata as nossas feridas e ele pagou a despesa, dando a vida por nós. Irmãos, que palavra maravilhosa. Lucas, capítulo 10, versículo 34. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. Aqui é a igreja de Cristo. Aqui, a nossa igreja, essa hospedaria. Eu sou prova disso. Eu já passei por problemas difíceis. Eu estava como esse homem ali, né, precisando ser curado das minhas feridas. E eu fui levado até lá, por palavra de irmãos, vai até o sacerdote. Lá ele curou a minha ferida. Lá ele me deu um caminho. Lá ele passou esse azeite, passou esse vinho do amor. Me deu uma direção, me acolheu, me amou. E isso, meu irmão, curou o meu coração. É o que Jesus faz. E ele me deixou lá, não me retirou da igreja. Quantas vezes você vê as pessoas lá sendo tratadas feridas, estão na frente. Então está sendo tratada ainda e tem pessoas que querem chegar lá, arrancar a pessoa fora e jogar fora ela, né? Não, ela não está 100%, ela está 40%. Ela tem ainda precisa se libertar do pecado, mas ela está lá, está sendo tratada. Então calma, irmão.
Nós queremos julgar as pessoas que nem foram ainda tratadas, eles estão sendo cuidados, passando esse azeite, passando esse vinho, sendo amados, sendo curados, sendo libertados, é fazendo uma leitura lá na frente, ela vai ler aquilo que está errado na vida dela, é lá naquela pastoral servindo lá, é lá naquele movimento, na hora que ele está lá servindo, ele vai escutar o que não tem, que ele não pode fazer, porque, irmãos, a nossa caminhada com Jesus é um caminho. Se fosse assim, né? Nós vamos lá e faz um milagre. Tem pessoas que vivem do milagre. Você quer que a pessoa faça um milagre, mas não quer caminhar com Jesus. A igreja de Cristo acolhe, trata a sua ferida e tem um caminho para você caminhar. É nessas pastorais, é nesse local que está sendo curada a ferida. Vamos lá? No dia seguinte tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Olha aqui, Jesus deu a vida por nós. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vais e faz tu o mesmo. Irmãos, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui eu quero encerrar dizendo: amor da igreja para com os pobres. A igreja católica, apostólica, romana não exclui e não acolhe somente aqueles que você acha que é santo, né? Não, ela acolhe todos. Então a igreja de Cristo é essa hospedaria. Já foi pago tudo para nós, mas ele quer que nós continuemos tratando as feridas, porque ele pagou o preço. Para que nós sejamos hospedados na casa de Deus, na igreja de Cristo, sendo tratado, sendo cuidado, sendo abençoado. É lá, meu irmão. Não queira tirar as pessoas de lá por causa dos problemas delas. Está sendo tratado, calma. Coloca a mão no teu coração. Tire todo o julgamento, tire todo a trave que há dentro do seu olho e pare de cuidar o cisco do olho do irmão. Dê bons exemplos. Dê bom exemplo de caminhada. Se tem alguém dando mau exemplo, conversa, fala. Mas não fique julgando e condenando, porque está sendo tratado ainda. Está sendo curado as feridas. Ajuda, passa o azeite. Passa lá o vinho. Vai lá e traz a verdade. Cura, ajuda, irmão. Mas pare de julgar. Pare de condenar. Porque ali é a hospedaria do pobre, daquele que está precisando ser curado, precisando da tua misericórdia, precisando do teu amor, tanto físico como espiritual. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sabe o que me vê, irmãos? Tem certos lugares que tratam assim, que serão poucos os escolhidos, e essa igreja, esse acolhimento nesse local, acho que tem que ser acolhido somente os bons, né? Somente aquelas pessoas que são 100%, e ser excluído aqueles que estão meia boca. Tomemos cuidado com esses local, né? Porque eles acham que eles já são Deus aqui na terra. Estão julgando quem entra, quem sai. Cuidado, para não ser como o doutor da lei, passar pelo oprimido e largar ele de lado, porque você se acha melhor do que aquele que está ali no chão. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.